Seguindo a nossa meditação do que aconteceu na ceia lá em Betânia, a ceia em agradecimento, em celebração pela ressurreição de Lázaro, a ceia oferecida pela família de Lázaro, Marta, Maria, suas irmãs. Vamos falar hoje sobre o papel, a atitude que Maria cumpriu. Nós falamos já sobre Lázaro, que foi o testemunho, representa aquelas pessoas que têm testemunho, receberam uma graça, recebida por alguma oração, por algum ato de fé, e então elas têm um testemunho de ter sido abençoadas, como muitas pessoas, milhões de pessoas neste mundo. Mas o testemunho não é tudo. Aí nós temos Maria, aí nós temos Marta, que servia a ceia, muito preocupada com o serviço, oferecer de si para servir, para agradar, para cuidar de tudo ali. Então ela representa aquelas pessoas que são muito dadas ao trabalho, perfeccionistas, querem controlar a situação e tem o seu valor, mas às vezes esta qualidade acaba sendo também o seu maior defeito. E aí nós temos Maria. Vamos falar sobre Maria. Porque diz o texto sagrado em João 12:3, que Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro. Arrátel era uma medida, pense mais ou menos em uma latinha de refrigerante. Era mais ou menos esta quantidade de perfume. Tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço. Vamos pausar aqui. Veja que o texto ressalta a quantidade do perfume, o tipo do perfume e o preço do perfume. 3 coisas. Não era pouco, não é? Ela derramou todo o conteúdo do perfume que estava naquela garrafinha. O perfume era um perfume caríssimo, era nardo puro, não era uma mistura, não era uma essência misturada com água, com alguma coisa. Era o perfume puro, que na altura só existia no norte da Índia. O nardo puro vinha lá do norte da Índia. Então, era uma fragrância muito rara e cara. Por isso a Bíblia ressalta de muito preço. O preço desse perfume era equivalente a 300 dias de um trabalhador comum, 300 dias de salário de um trabalhador comum. Se fosse hoje, se fôssemos usar o valor de salário mínimo hoje no nosso país, 300 dias seria aproximadamente 13 mil reais. Era o custo daquele perfume. 13 mil reais. Era o que Maria estava segurando em suas mãos. 13 mil reais não é lá grande coisa, muito dinheiro, né? Especialmente para quem tem, mas para uma pessoa, para um trabalhador comum, 13 mil reais é mais que um ano de trabalho. Mais que um ano. Então, era ali o que ela tinha de valor. O perfume, esse nardo, esse costume de guardar um perfume caro, era um costume mantido especialmente pelas jovens, as donzelas, que se preparavam para o dia do seu casamento. Elas adquiriam ou seus pais davam o perfume para ela como um presente, para que ela guardasse para o dia em que ela fosse ter a noite de núpcias com o seu noivo. E ela ali então se perfumaria e usaria o perfume na sua noite de núpcias. Ou seja, era para marcar o seu casamento, a sua entrega para o seu futuro marido. Então ela tomou deste nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos.
e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Encheu-se a casa do cheiro do perfume. Ou seja, ali ela fez duas coisas. Ela se desfez de algo de muito valor, se desfez daquilo que representava o seu futuro, o seu casamento, mostrando ali o seguinte: o Senhor vai ser o meu marido. Como está escrito lá no livro de Isaías 54 e versículo 5, o teu Criador é o teu marido. Deus muitas vezes se posiciona na Bíblia como marido, como noivo, e a igreja como a noiva. Maria ali teve um entendimento profético do que Deus queria fazer, a aliança que ele queria fazer conosco. Deus sempre quis se casar conosco. Ele sempre quis entrar em aliança com o ser humano, ser um só com a gente. E Maria teve esse entendimento. Muito mais do que gratidão por ter tido seu irmão ressuscitado da morte, muito mais do que preocupação em servir ali a comida que iria ser servida e depois, no dia seguinte, tinha sido evacuada, Maria estava preocupada em algo muito mais sublime: casar-se com Deus, entregar-se 100% para Ele. E não somente isso, mas além de se desfazer desse perfume, simbolizando eu quero me entregar totalmente ao meu Senhor, espiritualmente falando, ela também o fez de uma forma serviçal. Ou seja, ungir os pés de uma pessoa, lavar os pés de alguém e secar os seus pés era um ato de um servo comum, de um servo mais básico de uma casa. Mas um servo lavaria os pés de um visitante com água e enxugaria com uma toalha. Mas Maria lavou os pés de Jesus com perfume, os enxugou com seus cabelos. Em outras palavras, eu sou menor que uma serva. Eu me coloco totalmente aos teus pés para te servir, meu Senhor. E foi por isso que ela se destacou. Ela roubou os holofotes de Lázaro ali, pelo menos aos olhos do Senhor Jesus e aos olhos de todos, porque o perfume encheu toda a casa. E é esse tipo de pessoa que Deus procura. Deus está procurando Marias. Ele está procurando pessoas que o valorizam acima de tudo e todos, e pessoas que o servem acima de tudo e todos. Será que ele encontrará o mesmo espírito de Maria em você?